Boa noite a todos. Eu venho mais uma vez falar com vocês sobre um assunto que parece que muitos ainda não entenderam. Nós estamos vivendo uma fase do processo que pode ter um desfecho muito rápido. E muitos têm perguntado a respeito da questão de por que o meu ainda não. Por que o juiz ainda não me citou, por que o meu processo não está andando. Estão acontecendo alguns fatos, alguns julgamentos, que podem determinar uma circunstância da Coab não conseguir mais cobrar vocês pela questão da prescrição e de ter saldo credor para alguns mutuários. Nesse momento é que nós vamos entrar com todas as ações, mas para isso vocês têm que entender o que é prescrição, porque nesse momento que a Coab não puder mais cobrar vocês, porque está prescrito, eu vou explicar o que é isso, e vocês poderem, segundo alguns cálculos que podem sair já apontando o saldo credor para vocês, a Coab vai entregar a Araraquara quitada. Só que para que isso aconteça, é necessário alguns fatos ocorrerem. A associação vai entrar, dependendo de um julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que pode ocorrer ainda essa semana que vem, com um mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é completamente diferente dos juízes de Araraquara, correto? Que não tem dado a prescrição. Só que o Superior Tribunal de Justiça é patente que os contratos estão prescritos. Então a questão é essa, nós não estamos brigando por isso. Mas se a Coab não, ficar impossibilitada pela prescrição e começarem a aparecer saldo credor para os mutuários do Celmidei 4 e do Yolanda Opsi, e ela então impedida de entrar com ação contra vocês, ela vai preferir, do que nós entrarmos com todo, entregar a Araraquara quitada. Tá ok? Todos sabem, o ano passado eu passei por uma cirurgia delicada, foi muito difícil. E esse ano, há 2 semanas atrás, e agora no final da semana passada, uma pequena cirurgia. Depois eu fiquei internado para alguns exames também, mas era coisa de rotina e fiz uma pequena cirurgia para corrigir uma coisa que bem simples. Apenas faço alguns curativos, estou bem. Desde segunda-feira eu e o Dr. Luiz, o Dr. Marcelo Branquinho estamos trabalhando já, protocolando tudo dentro do prazo. Todos estão dentro do prazo. Nós nunca perdemos um prazo e muito menos um processo. Aliás, acabamos de ganhar um, tá ok? Me permita aí, Rubens, teu processo está ganho, tá ok? Já saiu o resultado, mas vamos lá. E dizer para vocês que vocês têm que prestar muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Um segundo ponto é que nós conseguimos, a associação está totalmente irregular, aliás ela nunca esteve irregular, tá ok? A associação, basta vocês pesquisarem a Receita Federal, está regular, só que para que eu pudesse assinar procurações para representar vocês no STJ, eu precisaria de ter uns documentos arquivados em cartório. E todos sabem que existe um custo, até tantas folhas, nós gastamos mais de R$8.000, tá bem? Nós tivemos que fazer empréstimos e agora temos que sanar dívida. Então, nesse momento, é muito importante a contribuição associativa. Por fim, eu quero dizer que nós temos um novo inscrito no nosso canal do YouTube, que é o digníssimo senhor advogado da Coab, não vou citar o nome dele, né? Que disse que num dos vídeos eu estou instigando vocês a agir de forma ilegal, não sei o que ele quer dizer com isso, mas aí eu até sugeri que ele sugerisse ao juízo também que assistisse ao vídeo que eu demonstro que o porquê que os mutuários têm crédito com a Coab. Mas tudo bem, é muito bom que ele esteja inscrito, quem sabe ele aprende alguma coisa sobre o sistema financeiro de habitação, né? E até sobre direito, viu? Porque parece que ele não sabe muito, não. Mas eu vou deixar então vocês agora e vou deixar na tela, minha imagem vai desaparecer,
e nós vamos então falar sobre esses assuntos, que é prescrição, alguns cálculos, a maneira que um juízo mandou fazer os cálculos, que é de acordo realmente com o acórdão, e a possibilidade de, com alguns resultados, a gente então chamar a Coab e dizer: vamos entrar com todos e você vai ter que devolver dinheiro para o mutuário, ou vocês entregam a Araraquara quitado. Isso está próximo de acontecer, gente, mas não depende da gente. Lembrem que há 3 instâncias e tudo vai depender de um julgamento que pode acontecer na semana que vem. Eu vou repetir: se caso houver necessidade do mandado de segurança, somente os filiados serão beneficiados. Então aqueles mutuários, principalmente do Celmidei, que deixaram de a Associação Paulista desde o falecimento da minha esposa, da Débora, que voltem para a associação. Nós fizemos uma concessão em abril, porque todos estão contribuindo desde 2014 diretamente para a Associação Paulista. Nós abrimos uma exceção para o pessoal poder, porque seria impossível pagar todos esses tempos de mensalidade. E que a partir de março, então seria março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e agora outubro, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 8 meses, 8 vezes 5, R$400. É difícil, mas tem que acertar para ser filiado. Vou deixar a ficha para que seja preenchida, quem não preencheu ainda. E os que voltaram, eu não tenho controle aqui, gente, mas o pessoal que trabalha na retaguarda, nós temos hoje um escritório que está fazendo toda a papelada para nós, está fazendo também a parte contábil, tá ok? Então eu espero que todos que estão contribuindo continuem a contribuir certinho. Quem está em atraso, acerte os atrasados, e aqueles que não voltaram ainda para a Associação Paulista, voltem, porque estou falando isso por bem de vocês. Eu não posso abrir exceção aqui, tá? Então a partir de agora eu não vou ficar mais com a minha cara aqui na tela, e nós vamos fazer o vídeo para que vocês entendam esses fatores, tá ok? E por que nós temos que esperar essas 2 decisões para tomarmos todas as decisões cabíveis? Eu vou mostrar que, em última instância, no STJ, estou apenas esperando o julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, se for negativo para nós, para entrar com mandado de segurança no STJ. E o porquê, eu tenho certeza que no STJ nós vamos ter a vitória, tá ok? Então a partir de agora eu vou passar a falar com vocês sem estar visível, mostrando esses fatores, tá bom? Que são determinantes aí. Eu espero que todos assistam até o final e que realmente todos comecem a colocar em dia sua situação, porque são poucos os mutuários, muito poucos os que realmente contribuem com a Associação Paulista, tá bom? E isso é imprescindível para o bem coletivo de toda a sociedade. Vamos lá então. Muito bem, então vamos começar com um assunto que, embora a princípio não pareça necessário, ele é importantíssimo para o que está para acontecer com o nosso processo, que é a questão da prescrição. O que é prescrição? Prescrição é o seguinte: suponha que você tem uma nota promissória que venceu, que alguém lhe deve e que venceu há 4 anos, 11 meses e 15 dias. Daqui 15 dias, essa nota promissória perde o valor jurídico. Isso é, você não pode mais promover qualquer ação para tentar receber esse valor do seu credor. Onde isso está escrito? No Código Civil Brasileiro.
aqui eu já estou na página, ok? Então eu já coloquei aqui, prescreve. Aos poucos vocês vão entender, é muito importante que vocês prestem atenção. Prescreve. Vamos lá, o nosso caso é o parágrafo, só um minuto, parágrafo 5. Em 5 anos, o inciso 1, a pretensão de cobrança de dívidas constantes de instrumento público ou particular. É o nosso contrato. Muito bem. No caso do nosso contrato, nós temos que levar em consideração que ele é feito em parcelas mensais, não é como uma promissória que tem um vencimento único. Então a prescrição começa a correr, os 5 anos começam a correr a partir do vencimento da última prestação, paga ou não. A Coab, vamos colocar desse jeito, o contrato, o mutuário e a Coab, para que todos possam entender. Quando venceu a última prestação do teu contrato, a Coab não, ela deveria, se você não pagou, independente de estar correndo uma ação contra ela ou não, ela poderia te notificar ou coisa assim. Por exemplo, no caso da nota promissória que eu falei para você, suponha que o teu credor ele mande uma carta para você faltando 15 dias para prescrever, tá ok? E fala, olha fulano, eu não te paguei aquela promissória ainda, tudo escrito, porque eu estou passando por dificuldades, mas assim que eu puder eu lhe pago. Essa carta do teu credor faz com que a prescrição seja interrompida. E a partir dela, porque ele reconheceu a dívida antes de prescrever, a partir dela começa a correr novamente mais 5 anos. Então, nós temos que saber, veja bem, o Yolanda Opsi, ele teve a sua última prestação vencida no ano de 2014, no máximo, em alguns casos 2015, o contrato padrão, correto? E o Selmi Day 4 teve a última prestação vencida no ano de 2016, finalzinho de 2016, 30 de novembro de 2016. Então, 17, 18, 19, 20, 21. Teria até o final do ano, não sei se é 16 ou 17, mas vamos lá. Vamos considerar assim, é 17, vamos colocar 17. 18, 19, 20, 21, 22. Teria que ter entrado com uma ação contra vocês, alguma coisa teria que ter sido feita, uma cobrança ou qualquer coisa assim, antes de completar 5 anos. Porque em 2017 ele prescreveu em 2022. Entenderam? Então o que acontece? Acontece que a Coab não entrou com ação contra vocês nesse período, correto? Então o que acontece? Essa dívida, ainda que existisse, não poderia ser cobrada, tá certo? Muito bem, qual é a divergência que está tendo em Araraquara? Alguns juízes não se pronunciaram, mas os que se pronunciaram entendem que a ação da Associação Paulista dos Mutuários ela interrompeu a prescrição. Significa, como ela transitou em julgado somente em 2020, a dívida vai prescrever em 2025, como a Coab. Por isso que a Coab entra com as liquidações, mesmo sem poder. Porque ela quer fazer valer que a nossa ação interrompeu, isso fez começar a correr de novo os 5 anos do Código Civil. Essa lei que eu estou mostrando para vocês é o Código Civil brasileiro, tá ok?
Agora vamos ver o que os tribunais têm dito a respeito. Vocês entenderam até aqui, né? Nós vamos ressaltar uma coisa: a nossa ação não visa discutir se o contrato está prescrito ou não. Nós temos que ganhar ação nos cálculos e mostrando que os cálculos em função do acórdão, correto? Fazem com que nós tenhamos saldo credor. Que é isso, então não teria importância nenhuma a prescrição. Mas só que a prescrição tem um detalhe, gente. A prescrição não acaba com a dívida, apenas impede o agente financeiro de te executar. Significa, você vai morar o resto da vida na tua casa, mas você não vai ter a escritura. E isso não é interessante para nós, correto? Muito bem. Então, nós temos que entender primeiro, mas vamos continuar nessa linha de raciocínio. Espero que todos tenham entendido o que é prescrição. Significa, passados 5 anos do vencimento da última parcela, a Coab está proibida de cobrar vocês na justiça. Ela não tem mais meios legais de cobrar vocês. Tá certo? Os juízes, entretanto, alguns juízes têm entendido que a ação da Associação Paulista interrompeu esse prazo. Por isso que eu pedi para vocês lá atrás parar de pagar em 2015 no Yolanda Opsi e em 2017 no Celme Day 4. E o Celme Day 5, o contrato venceu em 2015, correto? Também estaria prescrito. Só que tudo isso está sendo discutido a nível de primeiro grau. Naqueles despachos judiciais que os juízes entendem que a ação da Associação Paulista interrompeu o prazo e que esse prazo começou a contar de novo em 2020, quando transitou em julgado a ação civil pública, nós já entramos com um recurso individual, cada mutuário, para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo está parado lá ainda. Só que eles suspenderam os processos até o julgamento. Só que nós não temos plena convicção que o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha entendimento diferente ou contrário dos juízes de primeira instância. Correto? Mas vamos ver então o que diz o Superior Tribunal de Justiça. Aqui eu estou com um acórdão, então eu peguei para vocês aqui. Então, em suas razões, o ajuizamento da ação revisional não interrompe a prescrição da execução do contrato, haja vista que a mora do devedor permanece configurada. Quer dizer, bastava que a Coab te notificasse que estaria interrompido ou entrasse com uma ação, mesmo que ela fosse julgada improcedente, interromperia a prescrição, tá certo? Mas ela não fez isso. Aqui então é o argumento da pessoa, aqui é a discussão, eles discutindo, a requerida constituiu o cerceamento de defesa e que o ajuizamento da ação revisional não interrompe a prescrição. Aí ele vai para a decisão. Aqui então nós temos a decisão de um agravo interno de recurso especial, execução de título extrajudicial, prescrição. A propositura de ação revisional de contrato não inibe a mora, significa, não tira da Coab o direito de te cobrar. Logo, não interrompe a prescrição. Prestem muito bem nisso que eu grifei aqui, ó. Não interrompe a prescrição. Agravo desprovido. A propositura de ação revisional pelo devedor não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito. Portanto, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, mas suponha que o Tribunal de Justiça de São Paulo não pense assim e pense igual aos juízes de Araraquara. Então a associação, agora com tudo pronto, vai entrar com um mandado de segurança coletivo
não como foi a ação civil coletiva, que era por substituição processual. Mas agora, por quê? Porque agora estão correndo ações individuais. Nós vamos entrar com ação, mandado de segurança coletivo representando os filiados. Logo, somente os filiados da associação terão direito ao que for decidido no mandado de segurança. E no STJ, toda a jurisprudência, quem tiver conhecimento e acesso à pesquisa de jurisprudência do STJ, inclusive isso aqui se tornou uma súmula, tá ok? É a súmula 380. Súmula significa o seguinte: algo que foi julgado tantas vezes que virou quase que lei. Isso significa súmula. É a súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. Existem divergências, mas no nosso caso principalmente, como a ação civil coletiva foi por substituição processual, você, fulano de tal, não era parte da ação coletiva, correto? Logo, a Coab estava livre para entrar com uma ação contra você, ou te notificar, ou te mandar qualquer forma de cobrança, mas ela não fez, tá ok? Mas como eu disse, então vocês entenderam aqui que a Coab, nós vamos conseguir de qualquer maneira que ela fique impedida de cobrar vocês. Muito bem, mas eu também disse para vocês que isso não elimina a dívida, apenas proíbe a Coab de cobrar vocês. E vocês ficariam com uma dívida em aberto, só que a Coab nunca poderia cobrar, vocês morariam para sempre na casa, correto? Mas não teria como tirar sua escritura, correto? Isso não é interessante para todo mundo. Mas um novo fato está acontecendo. A senhora juíza da 4ª Vara Civil, de uma forma brilhante, porque até hoje os processos que estão correndo ainda não tem nenhum julgado. Está sendo nomeado perícia para analisar os cálculos, correto? Para analisar os cálculos. Só que os peritos não estão sendo orientados pelos juízes de que forma eles devem proceder. Então o perito acaba interpretando o acórdão, isso é, extrapolando aquilo que não é função dele, interpretando a lei. E quando o perito deveria receber a instrução do que é que ele tinha que calcular. O que a senhora, eu transcrevi aqui no Word para vocês verem, o texto da 4ª Vara Civil da comarca de Araraquara, tá certo? Deve o senhor perito, na hora que ela nomeou o perito, limitar-se aos seus trabalhos técnicos na esfera contábil, sem adentrar o jurídico, obedecendo ao determinado no venerável acórdão na ação civil coletiva promovida pela Associação Paulista dos Mutuários, a saber, calcula-se o financiamento pela tabela Price. Eu não vou explicar de novo o que é isso. Calcula-se o valor dos juros mês a mês, multiplicando o saldo devedor pela taxa efetiva de juros mensais. Atualiza-se monetariamente as prestações, incluindo os acessórios, pelo IPC, quando? No mês seguinte ao em que ocorrer a data base da categoria profissional do mutuário. Isso aqui é a ordem da juíza para o perito. Então vamos ver o seguinte, prestem atenção. Então a prestação de vocês só pode ocorrer, a atualização monetária, ela vai ficar fixa durante um ano e só pode ser reajustada no mês seguinte à data base. Todo mundo sabe que a data base de cada categoria acontece uma vez por ano. Por exemplo, eu lembro que bancário é setembro, correto? Funcionário público, abril, maio, não lembro direito. E assim por diante. Mas até às vezes a mesma categoria, dependendo do sindicato, tem um mês diferente. Então, por exemplo, bancário só pode ter a prestação reajustada no mês de outubro. Muito bem, então a prestação fica fixa por um ano. E o saldo devedor? Atualiza-se o saldo devedor e seus componentes
mensalmente, aplicando-se a taxa referencial, TR. É diferente o índice e é diferente a periodicidade. Quer dizer, o saldo devedor você atualiza todo mês, tá ok? E usa a TR como índice de reajuste. Atualiza-se o saldo devedor somente após a sua amortização, tá ok? É aqui que vocês vão perceber. Eu vou abrir uma planilha que nós fizemos aqui antes mesmo de colocar os valores pagos, obedecendo o acórdão. E isso eu já fiz nos primeiros vídeos que eu postei. E a juíza aqui está seguindo a mesma linha de raciocínio daquele meu primeiro vídeo, segundo vídeo, que foi em 2 partes. Então o saldo devedor só pode ser atualizado após ele ser amortizado. Mas, gente, presta atenção. Com a prestação sendo corrigida anualmente, será que depois de 3 meses da correção, ela vai ter saldo suficiente? Ela vai ser um valor suficiente para pagar sequer os juros, que é atualizado mensalmente? Não, porque esses juros são calculados mensalmente. Tá ok? Então, vamos ver o que acontece. Aqui é um cálculo, no caso aqui o cálculo é do CELMIDEI 4, tá ok? É um cálculo que se inicia no mês, no dia 30/11/92. Então, olha, essa primeira linha é a data. Então, vamos pegar aqui, ó. A prestação, ela ficou fixa aqui, ó, por 1 ano. A data base desse mutuário é setembro, tá vendo, ó? Desculpe, outubro, porque ela foi reajustada no mês de novembro, tá vendo? Aí ela vai ficar fixa novamente aqui, até... Aqui foi a conversão da moeda, ela continua fixa, porque a divisão fez com que mudasse, até outubro, quando em outubro ela voltou a ser reajustada. Daqui para frente, ó, se vocês vão ver, a prestação só vai ser reajustada no mês seguinte, tá vendo? A data base. Muito bem, vamos ver o que acontece. Quando nós começamos a ver aqui, ó, vocês veem que o valor da prestação, por ela estar fixa, ela não consegue sequer pagar os juros. E o que vai acontecendo com o saldo devedor? Lembra que em agosto de 93 foi instituída a mudança de moeda e foi feita uma divisão por 1000. Olha, o saldo devedor não estava sendo atualizado, tá vendo? Porque não estava sendo amortizado. Então ele ficou fixo. Dividiu por 1000. E aqui em julho de 1994, ele foi dividido por 2.750. E veja que ele não estava sendo atualizado. Olha aqui, ó. Por quê? Porque não estava sendo atualizado, porque ele só pode ser atualizado se ele for amortizado. Correto? E como não, a amortização estava ocorrendo de forma negativa, ó, tá aqui a amortização. Amortização paga, vocês podem ver. Quando está o menos na frente, significa que a amortização é negativa. O que aconteceu aqui? No mês de janeiro de 95, o saldo devedor ficou negativo. Isso é, ficou credor para o mutuário. Aí, isso aqui é o início da liquidação. A partir daí, nós vamos ter que colocar os valores pagos, que foram pagos até o mês de 2000 e... Ó, vamos descendo. E o que acontece aqui? Antes mesmo de colocar os valores pagos pelo mutuário e cobrado pela Coab, nós apuramos um valor credor para o mutuário de R$48.000.
A hora que nós lançarmos os valores pagos, esse valor vai aumentar, porque o contrato diz que se chegar num determinado momento e o saldo devedor tornar-se nulo, o que aconteceu em janeiro de 95, nada mais pode ser cobrado do mutuário. Então tudo que foi pago daqui para frente vai somar a esse valor, que foi apurado aqui provisoriamente antes de lançar. Tá certo? Esse tem sido o método que a quarta vara determinou para fazer o cálculo. E é um novo perito que está atuando agora, porque o perito que estava atuando, que me perdoe ele, mas ele é analfabeto em contabilidade. Muito bem. O que tem isso a ver com a questão da prescrição? Por que então nós estamos aguardando esses julgamentos sobre a prescrição? Porque no momento em que a Coab tiver um saldo credor a favor de vocês, homologado em juízo, e ela proibida de cobrar vocês, o que eu vou dizer para a Coab? Eu vou chamá-la. Você tem duas opções. Ou você entrega o termo de quitação, ou nós vamos entrar com a execução de todos os mutuários. Vocês conseguiram entender isso? É muito importante esse julgamento sobre a prescrição, não porque nós queremos só a prescrição, mas porque só a prescrição, o que vai acontecer? Está aqui, ó, que a ação revisional não interrompe a prescrição, é julgamento certo do STJ. No momento em que nós tivermos isso, o que a Coab fica impedida é de te cobrar. Mas aí, se nós tivermos já um cálculo feito na forma que o juízo falou e apresentar um saldo credor para o mutuário, por isso que nós paramos um pouco de entrar com as ações nós como autores, tá ok? Basta chamá-la e dizer o seguinte: entrega a Araraquara quitada e nós paramos todo o processo. Ou então você vai ter que responder cada processo. Para a Coab, tem muitos contratos, gente, que não dá a quitação. Contratos que foram lavrados bem posteriormente e daí por diante. Mas para a Coab, só o Selmidei 4 e o Yolanda Opsi, que todos vão ter a quitação e vão ter saldo credor, é muito mais vantagem entregar Araraquara quitado do que nós entrarmos com a liquidação de sentença. Espero que vocês tenham entendido. Muito embora eu estou à disposição para tirar dúvidas, por favor, a partir de segunda. E embora também nós estamos continuando, até que tudo isso aconteça, a cumprir os prazos de cada um. Quem foi citado, gente, quem foi citado, fique tranquilo. Pode perguntar para o Dr. Luiz, Dr. Marcelo. Nós temos um grupo em que nós trabalhamos e a gente passa os cálculos e os dados técnicos que a associação manipula para eles montarem as petições e protocolarem. Está tudo em dia, inclusive nessa minha cirurgia que eu tive que fazer, nós colocamos em dia até o final agora, até o dia de hoje. Até o dia de hoje não, até terça-feira, tá ok? Terça-feira, dia 3, já está tudo protocolado. E a partir de amanhã recomeçamos a fazer. Então não sei se eu vou ter tanto tempo de atender a todos. Mas qualquer dúvida que surgir, pode me perguntar. Mas eu acho que o que eu falei aqui deu para vocês entenderem. É muito importante que essa questão da prescrição a gente consiga logo. Então eu estou esperando o quê? O julgamento de 2 casos que nós entramos com recurso para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Caso seja negado, nós vamos entrar com mandado de segurança coletivo, só que dessa vez é por representação e não substituição. Então só os filiados da associação terão direito a isso. E é muito importante que cada um seja filiado. Aqueles que se afastaram após o fechamento do escritório lá da Avenida Osório, que vai voltar para lá, tá ok? Que se afastaram
voltem. Nós abrimos uma exceção para que todo mundo pudesse voltar pagando em março. Muitos não voltaram. E infelizmente essas pessoas não vão se beneficiar dos mandados de segurança. Ah, Caio, eu posso recorrer individualmente? Pode. Mas se você não tiver a gratuidade, primeira coisa, não tiver a gratuidade, cada recurso tem um custo. Tá ok? E a associação é isenta de custos e vale para todos os filiados. Muito bem. Mais um ponto. Cada processo individual pode demorar 5, 6 meses para chegar no ponto de recorrer. Já o processo da associação, ele vai ser impetrado direto no Superior Tribunal de Justiça. Ok? Então é muito importante que vocês que não aderiram de volta à Associação Paulista, que é a única entidade que é legítima para representar vocês, que volte. Os que voltaram e que ainda não acertaram todos os meses, ou que acertaram um ou outro, eu tenho uma noção, eu não tenho controle comigo, mas eu tenho um escritório hoje que inclusive regularizou essa papelada da associação, que está fazendo nossa contabilidade para prestar conta ao fisco no final do ano, tá ok? No início do ano que vem. Eles têm todos os controles lá, e eu vou pegar para poder nominar os mutuários que estão sendo representados. Então coloquem em dia as suas mensalidades. Quem está atrasado ou quem aderiu ao grupo lá em 2014, inclusive teve gente que foi citada e nunca acertou com a associação. E é impossível abrir a sessão, sendo que a maior parte está certinho e pagou. Não é para o Jorge que vocês estão pagando, é para a Associação Paulista dos Mutuários. O Jorge não é dono da Associação Paulista dos Mutuários. O Jorge é o presidente. E se alguém acha que tem capacidade hoje, eu daria tudo para não estar mais na presidência. Já falei isso várias vezes. Eu falei isso inclusive naquela ata de 2016, que eu não queria continuar na presidência. Foi pedido que eu continuasse, eu continuei. E falei que não vou abandonar vocês. Mas se alguém acha que o modo de eu a trabalhar não está correto, o cargo está à disposição. Só que sem dinheiro eu tive que fazer empréstimo para poder regularizar a papelada que faltava. Eu vou colocar no ar para vocês aí a ficha de filiação. Quem não aderiu ainda à associação depois, que estava sem pagar a associação, do Selmi Day principalmente, e até os do Yolanda Opsi, tem que pagar a partir de março. Tem que pagar o perito, quem não pagou, entendeu? O pessoal que foi filiado desde o início está isento disso, tá certo? Tem que pagar os honorários de advogado, tá certo? Então, entre em contato, tá ok? A única maneira de pagar a associação é por boleto ou por Pix para o CNPJ da associação, tá ok? Eu vou colocar os links e assim, eu não sei a que horas esse vídeo vai ao ar, se vai hoje à noite ainda ou se vai amanhã durante o dia. Vou procurar postar agora à noite ainda. Hoje eu estou gravando, é 22 horas do dia 30 de setembro, tá ok? Dá para vocês verem aqui no meu computador, que vocês estão vendo na minha tela. É isso então, gente. Espero que todos entendam que algumas coisas podem acontecer muito rapidamente. E por isso eu queria a associação com toda a documentação arquivada no cartório de registro de pessoas jurídicas. Porque no CNPJ estava tudo certo, mas para agir em juízo eu precisava dessa documentação. Tá certo? Que uma semana de muita paz, de confiança. Lembrem de uma coisa, vou repetir uma frase que tem sido constante para mim. Todo mundo fala, poxa, já faz mais de 20 anos que nós estamos nisso. Pois é, e em 20 anos, as pessoas que estão vinculadas à Associação Paulista dos Mutuários jamais perderam seus imóveis. Era tempo suficiente, se nós tivéssemos errados, para a Coab ter feito alguma coisa.
Agora, como eu mostrei para vocês, nós podemos fechar com a questão da prescrição, porque ela não é obrigada a dar a quitação pela prescrição, mas no momento em que sair um saldo credor, porque se o perito fizer diferente do que a juíza determinou aqui, basta recorrer também. E aí a associação também entra com mandado de segurança, porque não pode desobedecer o juízo. Tá ok? Então, uma boa semana para todos. Eu vou deixar o link aí para todo mundo. E a partir de segunda-feira, qualquer dúvida que seja realmente urgente. Quanto a... eu fui intimado, você já... Não se preocupem. O prazo começa a correr depois que o oficial de justiça fizer a juntada no processo, e os 15 dias começam a correr. E esses 15 dias são dias úteis. Então eu estou sempre... aquele pessoal que é vinculado à Carol, ela vai pedir já, mesmo adiantado, daqueles que ainda tem prazo. Os demais, entrem em contato comigo ou com o Dr. Luiz, que forem citados. Mas é muito importante que façam o pagamento. Eu vou colocar os links aqui. Por exemplo, se você está devendo 4 prestações, basta lá no link passar um Pix no valor de 4 mensalidades. Lá no link do boleto, colocar 4 vezes, 4 unidades você está pagando. O boleto sai no meu nome, porque a cobrança em nome da pessoa jurídica pelo PagSeguro é muito cara, mas vai direto dinheiro para a conta da associação. O melhor é o Pix para a Associação Paulista dos Mutuários. Tá ok? Que todos tenham uma feliz semana. Que Deus abençoe a todos. E podem continuar confiando, que a vitória demorou, mas vai chegar. Tá ok? Até mais e até o próximo encontro. Que, se Deus quiser, pode já ser uma notícia bem alegre.